Oi gente, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar para falar de livros, literatura, dar dicas de leitura, então se é um assunto que te interessa, se é um assunto que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva, porque já sabe, né, toda quarta e sábado eu estou aqui. E já começamos esse vídeo vendo que eu preciso cortar muito a minha franja e eu só reparo nisso quando eu sento pra gravar pra vocês. Mas enfim, hoje eu vim fazer uma resenha do último livro lido, na verdade o único livro que eu já consegui ler nesse mês de junho, e também dar uma atualizada nas minhas leituras atuais, porque essa resenha vai ser muito curta, então eu queria colocar outro assunto junto, né, pra dar um vídeo assim um pouco mais útil na vida de vocês. O livro que eu estou falando, né, o livro que eu terminei de ler, na verdade não é bem um livro, mas é A Memória do Mar, do Khaled Hosseini. Esse livro eu solicitei em parceria com a editora Alt e a editora Globo Livros. O que falar dessa história de 37 páginas? Eu li esse livro em meia hora, hoje mesmo. Eu estou gravando uma parte da tarde, que é uma coisa que eu não faço, eu sempre gravo de manhã, mas já que eu terminei de ler hoje, né, e eu preciso fazer essa resenha porque eu solicitei esse livro, então, bom, já vou fazer logo e já vou conversar sobre as minhas outras leituras. A Memória do Mar, do Khaled Hosseini, é um livro super curtinho de 37 páginas, de acordo com o meu Kindle, que foi inspirado num acontecimento super cruel que aconteceu alguns anos atrás, foi manchete de muitos jornais. Foi quando um garotinho foi encontrado morto numa praia porque ele acabou se afogando ao tentar fazer a travessia, né, do Oriente para a Europa com a sua família. Então eles estavam fugindo da guerra, tentando buscar abrigo e asilo num país europeu e ele acabou se afogando no meio desse caminho e ele ficou na praia, foi onde ele foi encontrado. Foi manchete de muitos jornais porque realmente chamou a atenção do público para a questão da imigração e de como essas pessoas estão sofrendo. De acordo com o que está escrito no livro, no final, depois desse garotinho, né, entre o período que ele morreu, milhares de pessoas morreram, então é um negócio assim que a gente tem que conversar sobre, é um assunto muito delicado, porque envolve muitas variáveis, mas ao mesmo tempo é um assunto que a gente deve conversar, porque essas pessoas ainda hoje estão sofrendo por conta disso. Mas como eu falei, esse livro foi inspirado nesse acontecimento específico, e ele é basicamente um pai contando coisas pro seu filho. Então é como se o pai desse garotinho estivesse narrando o livro. É um livro poético, como eu falei pra vocês. O Khaled utiliza de uma linguagem poética pra mostrar pra gente o que é que esse garotinho nunca mais vai ver e no que ele chegou a ver na sua breve vida. Então, a situação caótica que esses países estão. Mas ele também tem essa sensibilidade de trazer o lado do garotinho, né, que é uma criança que simplesmente morreu ao tentar fazer essa travessia com a sua família. E é muito triste você ver que isso ainda acontece até hoje. E é por isso que eu acho que eu não gostei muito desse livro. Eu não acho que ele tenha pego o assunto certo pra se basear em escrever um livro. Eu tenho que deixar bem claro que essa minha opinião, ela vem com uma carga bem grande de uma outra leitura que eu tive do Khaled. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar marcado aqui no card pra vocês o vídeo onde eu tenho praticamente um mini surto com uma leitura do Khaled que deu muito errado pra mim. Eu odiei a leitura, foi A Cidade do Sol. Eu não vou mostrar esse livro, eu só vou falar porque eu sei que vocês vão ficar curiosos, mas enfim. Eu odiei o livro, achei que ele teve um desrespeito muito grande com a situação que ele estava abordando, e é por isso que eu já venho ler esse livro, A Memória do Mar, com esse pé atrás, sabe? Eu já venho meio suspeita pra falar da história dele, porque eu tenho essa carga de um outro livro que eu odiei. Só que por que eu falo pra vocês? Eu acho que essa questão da imigração, essa questão da guerra e as pessoas pedindo refúgio em outros países, essa travessia tão perigosa que as pessoas têm que submeter, senão elas não vão conseguir ajuda, é um assunto que a gente tem que falar sobre, é um assunto que deve estar na literatura. Mas eu não acho que você pegar um acontecimento tão cruel quanto esse seja a melhor forma de você abordar esse assunto. Muito menos num livro de 37 páginas. Eu tenho na minha cabeça que esse autor, ele utiliza de situações muito erradas pra tentar ganhar dinheiro, pra tentar escrever uma história sobre. Por que não pegar a história desse garoto, mas com mais base, sabe? Com
a infância dele lá naquele país e a travessia com a família e todas as consequências desse acidente, né, desse acontecimento, não vou falar acidente, mas desse acontecimento, sabe? Eu simplesmente acho que ele pegou uma partezinha dessa confusão toda, desse caos todo e tentou fazer alguma coisa ali que não deu muito certo. Não vou chegar aqui também e falar que eu odiei o livro, porque não tem como você odiar um livro desse, ele é muito delicado, ele fala sobre um assunto muito importante, então eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Mas, como vocês sabem, se você assistiu o vídeo anterior e você está assistindo esse vídeo agora, você já deve ter entendido que eu não recomendo esse autor. Então, eu não sou uma pessoa idiota, eu não peguei esse livro, eu não solicitei esse livro com o meu sentimento de ódio, tá? Porque eu solicitei esse livro antes de ler A Cidade do Sol, porque eu queria fazer um vídeo com os dois, assim, uma resenha dupla desses livros. Na hora que eu odiei A Cidade do Sol e que eu vi que eu não ia gostar desse próximo livro que eu solicitei, eu já tinha solicitado, ele já estava no meu Kindle pra ler. Então, é uma breve resenha pra vocês, tá? Mas porque o livro é muito curto, se eu ficar falando aqui vai tirar a experiência, então, mesmo com todas as coisas ruins que eu falei desse autor, se você quiser tentar, pelo menos eu não vou estragar a sua experiência de leitura. E essa é a minha resenha de A Memória do Mar. 3 estrelas porque é um assunto delicado, é uma escrita poética, mas eu não acho que o autor tenha tido uma boa decisão ao pegar exatamente esse acontecimento para criar uma história em cima. Fica aí também a critério de vocês o que é que vocês acham. Mas agora vamos falar de leituras atuais, porque pela primeira vez em muito tempo eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Sim, eu não recomendo isso pra ninguém, na verdade eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso. Eu preciso ler um livro de cada vez, porque senão a minha cabeça mistura tudo as coisas. Só que aconteceu uma situação meio peculiar esse mês, então vou explicar pra vocês conforme eu for mostrando as minhas leituras, mas vocês já devem saber, a maioria dos livros que eu vou falar aqui, eu só vou atualizar vocês com relação à posição em que eu estou nesse livro, tá? Porque eu já falei deles em vídeos anteriores, que eu também vou deixar marcado caso vocês queiram ver. A primeira leitura que eu estou fazendo nesse mês, e eu terminei a primeira meta, porque é uma leitura coletiva, a discussão foi ontem, domingo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, foi Mansfield Park, da Jane Austen. Eu fiz a leitura coletiva de Persuasão e decidi continuar nesse clubinho da Jane Austen e fazer a leitura de Mansfield Park. É uma história conhecida da Jane Austen, eu acho que, assim, muita gente já ouviu falar, mas acho que a maioria das pessoas, assim como eu, não sabe do que se trata essa história. Apesar dela ser conhecida, ela ainda é meio jogada pra escanteio nos livros da Jane Austen. Isso é o que eu sinto. Mas eu, como eu falei, acabei a primeira meta semanal. Foi no capítulo 12, essa primeira meta, onde ela finalizou. Nós já tivemos a discussão e eu tô bem ansiosa pra saber onde é que essa história vai dar. Eu vou tentar ler a segunda meta semanal, né? Então, essa segunda meta logo agora no comecinho da semana, porque aí depois eu fico livre pra ler os outros livros que eu vou mostrar pra vocês agora. O segundo livro que eu estou lendo atualmente é O Feminismo é pra Todo Mundo. Eu também já falei desse livro aqui. Eu consegui adiantar acho que uns 2 capítulos desde a última vez que eu atualizei vocês, então eu estou na página 65. Mas esse livro tá sendo muito interessante porque ele tá me dando uma perspectiva bem diferente do feminismo. Então, no caso, o feminismo branco e o feminismo negro e a diferença de classes e como isso acabou afetando o início do movimento, mas eu estou gostando bastante. Esse aqui eu estou lendo um capítulo por dia. Ele tem um total de 19 capítulos, se eu não me engano, então eu vou terminar um pouquinho antes do fim do mês, 19 capítulos. Eu estou lendo literalmente o capítulo do dia, então no dia 1º eu li o capítulo 1, no dia 2 eu li o capítulo 2 e assim vai. Estou no capítulo 7 e até o fim do mês eu termino então lá pro dia 20, né, assim, se eu não atrasar nenhum dia. Mas os capítulos são super curtinhos, apesar de ser uma bela lição, né, cada um trazer um tema diferente da questão do feminismo. Eu ainda tô gostando bastante e eu acho que até o fim eu vou adorar. O terceiro livro que eu estou lendo, na verdade eu estou relendo esse livro, não estava programado para eu reler esse livro esse mês, mas é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Por que é que eu estou lendo 2 livros da Jane Austen no mesmo mês? Eu não sei. Surgiu aí uma leitura coletiva que não sou eu que estou organizando, tá? Algumas amigas decidiram se juntar para ler e reler Orgulho e Preconceito e elas acabaram me convidando, já que eu tô lendo vários livros da Jane Austen, então nada mais justo do que já entrar, né, em Orgulho e Preconceito e reler essa história que eu li há anos atrás. Essa edição lindíssima eu ganhei da Dani esses dias, eu não mostrei pra vocês, pelo menos aqui no canal, mas eu ganhei essa edição porque eu não tinha a edição de Orgulho e Preconceito. Eu li em
2018, não sei, não lembro, mas era uma edição que tinha alguns erros de digitação, sabe? A tradução não tava muito legal, era uma edição bem simplinha. Então eu acabei me desfazendo dela, né, ao longo dos anos, e eu não tinha Orgulho e Preconceito pra reler. É uma história que eu gosto muito, na época que eu li eu já gostei muito. E a Dani ficou sabendo disso, e como ela é fã da Jane Austen, ela acabou me dando essa edição de Orgulho e Preconceito. Ela também me deu a edição de Persuasão, que não tá aqui, mas eu trago pra vocês em algum vídeo pra vocês verem, porque ela é tão linda quanto essa. Eu estou marcando várias coisa que eu não fiz no outro, eu não marquei muitas passagens, mas como eu lembro da história, parece que eu estou vendo a história um pouquinho mais profunda, sabe? Então eu tô marcando bastante coisa. E eu sei que eu vou amar esse livro no final, então eu também tô tentando manter uma meta diária desse livro, e agora eu estou no capítulo 15. Eu li o capítulo 15, estou no capítulo 16, no caso. E assim a gente vai, né? Metas semanais de 2 livros da Jane Austen, é isso aí. E o próximo livro que eu estou lendo, que também não estava programado, pelo menos não no vídeo que eu soltei pra vocês, tá aqui no meu Kindle, tá? Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. É uma coletânea de contos de autores nacionais. E eu tô muito animada, eu já li o primeiro conto hoje, que é o do Vitor Martins. Eu acho... Gente, a minha memória é tão ruim que eu passo vergonha nos vídeos, mas eu li o primeiro conto e eu estou na metade do segundo, que é da Olivia Pilar, se eu não me engano. Mas eu tô gostando bastante, cada conto fala sobre uma primeira vez, então os autores focaram nessa questão de você ter uma primeira vez de alguma coisa. Eu tô esperando bastante, assim, gostar desse livro, mas ele não estava programado por quê? Novidade, né? Assim, alerta novidade. Agora, essa garota aqui também tem um podcast. Sim, eu sou podcaster agora, gente. Vocês têm noção disso? Eu tenho um podcast com mais 2 amigas. O podcast chama Sincronia Literária e já tá disponível o primeiro episódio lá no Spotify. Por enquanto, tá? Porque ele vai estar disponível em outras plataformas, mas por enquanto ele tá lá no Spotify e é só o primeiro episódio. Isso porque a gente decidiu fazer um clube do livro, então nós vamos fazer um episódio, são episódios quinzenais, e a gente tem esse tempo pra ler um livro, pra discutir, né, no próximo episódio. Então a gente anuncia qual livro vai ser lido e no próximo episódio a gente discute sobre esse livro. E nós escolhemos Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Se vocês quiserem ler esse livro com a gente, leiam, por favor, e depois vão ouvir o podcast com as nossas opiniões. É muito legal ouvir podcast, eu gosto muito, e quando surgiu essa oportunidade de começar um novo projeto, embarquei. Se vocês quiserem dar um apoio, entra lá no Spotify e ouve. É 1h30 de episódio, mas vale a pena, prometo pra vocês. É isso aí, então eu estou, deixa eu ver, 1 conto e meio mais ou menos que eu li, né? Eu estou em 20% do livro. Se eu ler um conto por dia, são 6 contos. Eu já li um, estou lendo outro hoje, então eu vou ler 2 no mesmo dia. Só falta aí 4 contos que eu termino até o final da semana, né? Então, mas leiam com a gente, coloquem nas redes sociais. Eu vou deixar marcado no box da descrição todas as nossas redes sociais e o link do episódio também, caso vocês queiram ouvir, tá bom? Porque uma ajudinha aí pra sua amiga que faz parte de mais projetos do que ela deveria, né? Uma pessoa sã não faria tantos projetos quanto eu faço, mas já que eu tô falando de livros no YouTube, então vamos logo falar de livro em podcast, né? É isso aí. E essas são todas as minhas leituras atuais. Mansfield Park, Orgulho e Preconceito, O Feminismo é pra Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Metas diárias e metas semanais. Então assim, eu acho que eu não vou finalizar nenhum livro até o final do mês, que é quando eu vou realmente resumir todas essas leituras e terminar as metas. Por isso é que eu acho que esse mês vai ser um pouco estranho, mas tudo bem, eu não tô me forçando, não tô maratonando as coisas, tô lendo com calma, tô refletindo nas leituras, então eu acho que vai dar tudo certo. Sobre a resenha de A Memória do Mar, eu sei que foi um comentário super rápido, mas, gente, 37 páginas, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse assunto? Eu precisava fazer essa resenha pra vocês, pelo menos trazer o livro pra vocês, por conta do meu compromisso com a editora, e já tem resenha aqui no canal do primeiro livro que eu solicitei com a editora, eu vou deixar marcado no card, mas é Textos Cruéis Demais do Fim em Doses Homeopáticas. Então, se vocês quiserem saber o que é que eu achei dessa primeira leitura, tá aqui, entra aqui no vídeo e vê lá.
Essa é a segunda resenha, não foi tão bem uma resenha, mas muito obrigada por assistirem até aqui. Relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão no box da descrição, assim como outros links importantes que eu faço questão de deixar lá. Também tem os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me encontrar em outro lugar que não seja aqui no YouTube. E eu fico por aqui, então eu agradeço muito por vocês terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu breve comentário de A Memória do Mar e qual livro vocês estão lendo atualmente, porque eu estou força guerreira lendo 4 livros ao mesmo tempo, coisa que eu não faço e não recomendo muito, mas enfim, né? Comenta aí que eu quero saber. E eu fico por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo do canal, quando eu volto com os conteúdos literários. Um beijo pra vocês e tchau!